social, se prepare, porque é um testemunho abençoado, um testemunho de vitória, tá? Se prepare aí que o Senhor vai falar muito ao seu coração, como nos nossos corações também. Amém, pastor Clênio? Aleluia! Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, sempre que eu tenho oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor, ou de estar vindo ao culto, me encher da presença dele, fico muito feliz. Mas hoje, para mim, é um dia especial. Graças a Deus. Sempre que a minha mãe me acompanha, como ela mesmo disse aqui, eu sempre falo isso todas as vezes, e ela vai me ouvir falar isso todas as vezes que eu pregar ou que eu levar a palavra e ela estiver perto. É como se Deus falasse ao pé do ouvido dela: viu como vale a pena me buscar? Maravilha. E hoje, além dela, tem o Fábio, amigo meu de infância, que me conheceu, né, na época em que eu não andava nos caminhos do Senhor. Participou de até de algumas festas comigo, mas na parte assim da minha vida onde eu me perdi realmente, né, ele estava num caminho diferente, estava estudando e eu estava perdido. Mesma oportunidade que ele teve de estudar, eu também tive, de prosseguir um caminho diferente, eu também tive. Mas a nossa vida é feita de escolhas, e eu infelizmente escolhi um caminho errado, diferente. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui são e salvo para testificar para vocês que não há nada impossível para Deus. É mesmo. Não há nada impossível para aquele que crê em Deus e para aquele que espera no Senhor. É verdade. No tempo dele. Glória a Deus. E na hora dele. Amém. E Mateus 7,7 diz assim: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Amém. Minha mãe testificou aqui que orou e buscou por 27 anos. Por 27 anos. Mas foi por muito mais, porque assim que eu nasci, ela me apresentou a Deus. Na minha infância, já de criança, eu já era um menino doente. Satanás já tentou tirar minha vida ali, que olhava para mim e falava: isso não escapa não. Mas eu vejo minhas fotos e eu falo: como que sobrevivi? Só por e osso e cabeça. E à medida que eu fui criando minha mãe nos caminhos do Senhor nessa época. Mas quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos, né? Minha mãe desviou, 4 a 5 anos minha mãe desviou, e eu cresci no mundo. Venho de uma família de pastores e cresci no mundo. Eu era um menino muito tímido, e quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu tive contato com a maconha. A primeira droga que eu usei foi a maconha. Eu usei maconha só uma vez e nunca mais parei até o dia que o Senhor me libertou. Eu comecei com aquele uso recreativo das pessoas, né, que o mundo ensina e mostra hoje em dia aí que é massa, que é da hora, que é legal. Mas ninguém vem a você te falar que um dia a polícia vai te bater por causa daquela maconha. Ninguém vai te falar que aquilo ali vai ser uma porta aberta para uma droga muito pior, que no meu caso foi a cocaína, e cheguei a experimentar o crack. Ninguém vai te falar que você vai perder os seus princípios por causa daquilo ali, que eu perdi os meus princípios. Eu me vi fazendo coisas que eu jamais faria. Diz que jamais faria e eu me vi fazendo. E tudo começou com um cigarro de maconha, me oferecido por um amigo de infância também. Eu poderia ter dito não, mas optei pelo sim. E isso me levou a um caminho tortuoso, a um caminho de sofrimento, a um caminho de dor. Quando eu estava com os meus 17 anos, mais ou menos, experimentei a cocaína a primeira vez. E a gente mudou para Goiânia, saí do interior lá de Edé e vim para Goiânia. E isso foi ficando pior, porque aconteceu umas coisas na minha vida onde me levou a me afundar mais nisso. Quando eu já estava bem afundado na cocaína, comecei a trabalhar no caminhão, viajando. Então foi o fim para mim aquilo ali.
Eu viajei, eu saí de casa, né? Trabalhei viajando fora de casa em torno de uns 12 anos. Com um caminhão foi em torno de 6, 7. E nesses 7 anos, mais ou menos, da época dos caminhões mesmo, esses 7 anos foi o uso frequente de cocaína. Eu cheirava cocaína de segunda a segunda. Eu parava de cheirar quando meu nariz estava estourado, que não tinha como eu cheirar, que eu nunca injetei. Mas mesmo assim eu misturava ela no cigarro de maconha e fumava. Cheguei nessa situação. Eu tenho 1,86 m de altura, pelo menos quando eu alistei eu tinha, talvez eu já diminui alguns centímetros, eu tinha 1,86 m. Cheguei a pesar 80 quilos. Eu estava só a caveira. Qualquer um que olhasse em mim me via que eu não estava bem. E eu tinha consciência que não estava bem. Nessa época eu já tinha reencontrado a Juliana aqui em Goiânia, nós fomos em Edéia, mas a gente não tinha contato lá e eu comecei a namorar com ela aqui. E eu convivia constantemente na estrada, algumas vezes ela viajava comigo e ela me via naquela situação e ela não aceitava aquela situação. A Juliana nunca teve contato com droga, ela teve contato, mas nunca experimentou, nunca fez uso, nunca chegou, nunca quis, nunca teve a curiosidade, e ela sempre foi contra, ela nunca me aceitou naquela situação. E Deus colocou a Juliana na minha vida para que eu mudasse. Porque Deus colocou um amor tão grande por essa mulher no meu coração, que me fazia querer mudar. Nada, nunca me deu vontade de querer mudar. Mas o dia que eu encontrei a Juliana, comecei a namorar com ela, comecei a conviver com ela, eu comecei a ter essa vontade. Mas quando a gente não conhece a Deus, não sabe o que é Deus, não conhece a grandeza de Deus, a gente pensa que a nossa vida não tem jeito, não tem fim, não tem conserto, aquilo é o fim. Eu me via nessa situação e eu falava, para que eu vou estragar a vida dela? A gente começou a namorar, ela tinha acho que 22 anos, 20, 21 anos, eu falava, uma moça jovem. Quando a gente começa a entrar nesse mundo, a maioria das pessoas, você não fica só no uso, você começa a se envolver indiretamente com o crime. Por quê? Acaba que uma pessoa te conhece, aquela pessoa também usa droga, ela quer usar uma droga boa, você tem contato com uma droga boa, você acaba passando contato daí para lá, de repente você se vê com 1 quilo de cocaína ou 1 quilo de maconha dentro do carro e não entregar para um amigo seu, igual eu já fiz. E eu pensava, se a polícia uma hora me der um fecha com ela dentro do carro, ela nem sabe o que está acontecendo. E de repente eu comecei a pensar que eu precisava de ter uma arma para andar com essa droga, porque se alguém chegasse para me roubar essa droga, eu tinha que me defender. Veja bem como o Satanás vai te colocando num laço. De repente eu estava andando com um carro, bêbado, com cocaína, com a maconha de fumar, uma arma na cintura e a Juliana dentro do carro. Que polícia que me parasse numa situação daquela e eu falasse, não, eu sou trabalhador, eu só sou um usuário, queria me enxergar assim. E isso aconteceu, não era Juliana, mas no estado do Amazonas, estava em Manaus. A Juliana, nós estamos separados 1 ano. E durante esse tempo eu conheci uma pessoa. E a ideia era, conviver ali, deixar essa pessoa de lado. E ela não pensou assim e me denunciou para a polícia lá. Falou que eu tinha batido nela, que tinha agredido. E ainda falou que eu estava com droga, com arma. E a polícia chegou lá no meu caminhão, me pegou realmente com a pistola, me pegou lá com 25 gramas de cocaína, me pegou com 50 gramas de maconha e aí dos 300 comprimidos de anfetamina que eu tinha, que era o Zikivit. E ela chorando, ele me bateu no teatro louco, a polícia nem me ouviu, já me algemou e quando eu tentava falar eles me oprimiam. E chegou o ponto deles me bater, peguei uns policiais que não eram do bem, eu apanhei muito, eu fui afogado, tomei tanto tapa no ouvido, tanto soco na costela, que eu não sentia mais dor. Chegou, vocês terem uma noção, de pegar 5h30 da tarde, me levaram para a delegacia 00:30, porque ela falou para eles, a família dele tem dinheiro lá em Goiânia, e eles me batendo, querendo que eu ligasse para pegar dinheiro para minha família. Eu não conseguia lembrar nem o número da minha mãe para ligar, pelo menos para falar, me socorre que eles vão me matar aqui. Nesse dia eu achei que eu ia morrer. Enquanto eu estava lá, com um pouco de lucidez ainda, eu falei,
Deus, se o Senhor existe, porque eu não acreditava em Deus. Falei, Deus, se o Senhor existe, não deixa esse povo me matar aqui não, nem me prender aqui. Eles me levaram na porta do presídio de Manaus, me mostraram a grade lá, falaram, você está vendo aqui lá, grandão? É lá dentro que eles vão acabar com você, porque quem bate a mulher aqui dentro, chega ali dentro, eles acabam. Ainda mais você sendo de fora, vem pra cá pra zoar as mulheres aqui de Manaus, não sei o que, tá achando que, fazendo aquela pressão psicológica em mim. Mas eu cheguei lá na delegacia, o delegado era carioca, e ele falou com o meu patrão, ele pegou uma propina de 10 mil reais na época para me soltar, era o meu acerto de 5 anos de trabalho. Ficou lá. Esse foi o preço que eu paguei para vir embora. Aquilo me deixou numa depressão profunda, que me afundou mais ainda. Sem a Juliana, sem ninguém, com vergonha de todo mundo, com vergonha da empresa, que a empresa toda ficou sabendo dessa situação. Eu chegava nos morros no Rio de Janeiro, lá e subia, eu chegava no Rio de Janeiro, em vez de eu descarregar e ir embora, eu dava jeito de parar em cima dos morros. Teve uma vez que eu subi um morro, chama Morro da Olaria, fica na 040, chegando no Rio. Eu subi em um morro, estava com R$3.200 no bolso na sexta-feira. No domingo de tarde, quando eu vim embora, eu só vim com chinela, bermuda, nem a camiseta que eu estava não trouxe para trás. Eu não sei como esse dinheiro subiu no meu bolso, mas não voltei com nada. Eu tive que roubar no caminhão para me comer, porque o Satanás ele ainda te dá estratégia para isso. Como eu falei no começo aqui, a gente começa a perder os princípios da gente. Eu transportava carne, não era uma prática que eu fazia todos os dias, mas quando eu não tinha dinheiro, eu conseguia abrir o baú do meu caminhão, tirar a carne lá de dentro, colocava água, congelava a água do peso, bater na nota fiscal e vendia a carne. Então quando eu precisava de fazer R$500, R$1.000, era mole para não fazer isso. Mas a minha consciência sempre me acusou. Todas as vezes que eu passava por uma sequência de uso de droga, quando dava aquele minuto de lucidez, que eu olhava no espelho e me sentia acusado. E não tem nada mais difícil do que você olhar no espelho e te encarar e se admitir que você é um fraco. Não tem nada mais difícil do que você encarar o espelho e ver que você está acabando com a sua vida. Não tem nada mais difícil do que você começar a pensar e saber que aquele dinheiro que você comprou cocaína foi para a mão do traficante que vai comprar arma, que vai assaltar um pai de família para comprar mais droga. E aquele dinheiro seu pode ser o dinheiro que comprou munição para matar um pai de família. Eu me via pensando nessas situações. Só que quando chega quando passa essa ressaca moral, que ela passa, o Satanás volta e fala assim, mas você não vai consertar o mundo? De que adianta? Você não vai parar, você parar de chegar, o outro vai chegar e vai comprar, o traficante vai voltar, vai continuar trabalhando. E tá você lá de novo. Então para mim pegar R$500 e ir na boca de fundo e gastar e comprar tudo de cocaína era para começar à noite, geralmente isso aí. Eu cheguei a cheirar 30 gramas de cocaína numa noite. Começar 6 horas da tarde, por exemplo, 6 da manhã, ter acabado com as 30 gramas. E isso não foi uma vez. Satanás tentou tirar minha vida em overdose por 3 vezes. Uma delas eu estava dirigindo, estava num caminhão carregado, chegando em Paraupebas, e de repente eu senti assim que eu não estava bem. Eu lembro que eu pensei assim, eu não estou bem não. Quando eu me vi, estava deitado no asfalto, uns 3 motoristas em cima de mim, um deles com o telefone chamando o corpo de bombeiro. E eu acordei, comecei a falar, falei, não, eu estou bem. Ele falou, você não está bem não, você está amarelinho, você passou mal. Resumindo, eu comecei a desmaiar ali com um cigarro de maconha na mão, um prato com cocaína no banco. Eu já estava uma semana sem dormir. Eu saía de São Paulo na sexta-feira, por exemplo, ia em Belém, descarregava, descia em Marabá, carregava e voltava em São Paulo de novo. Na outra sexta cedo eu estava chegando, eu saía numa sexta à noite, na outra sexta de manhã eu estava chegando de novo. Eu gastava 8 dias para fazer esse giro, sem dormir 1 hora sequer. E nesses 8 dias eu não conseguia fazer uma refeição. Eu passava 8 dias comendo Doritos e tomando Coca-Cola. Comprava um saco grande daquele de Doritos, aí quando dava aquela fome para não morrer, ia lá, pegava um pedaço daqui e comia.
e de vez em quando tomava uma coca, porque a coca ela te dá energia por ser doce, né? Açúcar, tem sal, o Doritos muita gordura, o sódio, que me mantinha vivo, mas não era uma vida saudável, nem um pouco saudável. Frequentei boca de fumo em Belém do Pará, frequentei boca de fumo em Fortaleza, frequentei boca de fumo no Rio Grande do Norte, fui em Ponta Porã, passei por lá do Paraguai, fui na Bolívia, lá no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, fui comprar cocaína. A primeira coisa que eu fiz agora, eu vou cheirar uma escama. Se vocês não tiverem noção do que eu vou falar agora, eu cheguei no posto e já falei pro cara, onde eu pego uma cocaína boa? Ele pegou o telefone, ligou, chega um cara lá numa moto toda desmanchada, só o quadro e o motor, e um galãozinho de gasolina amarrado na moto, e com a sacola branca. Eu pensei que o cara tava com pão, a sacola do supermercado, tava com a cocaína lá dentro. No meio da rua parou lá, tu quer desconto do brasileiro? Já falou assim, castelhano misturado com português. Falei, não sei, qual que é o preço? Tu que dizes? Falei, tirei 100 reais, falei 100. Depois tirou uma rapadura, parecendo uma moça branca, de dentro da sacola. Falei pro frentista, falei, vai quebrar isso aqui? Ele falou, não, você tá normal, que é normal. Pá, quebrou assim, a viatura passando. A cocaína que caiu no chão, ele ia embora, eu peguei ela e raspei, fiz num saquinho, deu pra me cheirar uns 3 dias. Tanta fartura, eu falei, eu quero mudar pra cá. Isso eu mudar porque eu queria morar. Foi motivo de uma das overdoses essa cocaína. A minha vida, irmãos, era uma tristeza sem fim. Eu buscava uma coisa que eu nunca pensei em encontrar, que era a presença de Deus. A vida de uma pessoa que não tem a presença de Deus, ela é sem sentido. Mas Deus, quando Ele tem um plano na nossa vida, e quando tem alguém orando, buscando, intercedendo por nós, Deus não esquece. Chegava na casa do meu avô dia de domingo, nas poucas vezes que eu passava em Goiânia, eu ia lá, todo mundo me cobrando, você sumiu, você não vem cá, quando você vem você fica só bebendo, porque sempre eu andava, eu estava com um cigarro na mão, uma lata de cerveja, e no meu bolso tinha cocaína e a maconha. E estava todo mundo na casa do meu avô, eu entrava no banheiro, cheirava lá dentro e saía, eles iam fazer oração para almoçar, eu ia lá dentro cheirar. Porque eu era avesso à oração, avesso a Deus, eu não tinha Deus na minha vida. Eu não conseguia acreditar e entender como que um Deus que todo mundo falava que era bom, tinha deixado a minha tia pastora a vida inteira morrer de câncer, sofrendo igual eu vi, e deixa um bandido que estupra, que mata, vive. Eu não entrava na minha cabeça essa maneira de Deus trabalhar. Hoje eu sei que Deus é Deus e Ele faz conforme Ele quer, a hora que Ele quer. Eu sei que a morte serve para edificação. E todas as vezes que eu estava lá, todo mundo apontava o dedo para mim, e eu nunca esqueço meu avô falar assim, não, a hora dele vai chegar. Ele é uma promessa que Deus fez para mim, e eu vou ver ele pregando ainda antes de Deus me levar. Muitas das vezes eu estava sob efeito de droga e eu ficava olhando e falava assim, gente, se um dia eu tiver um pouco de uma fé dessa, talvez minha vida vai ser diferente. Todas as vezes ele falava essa situação. Todas as vezes. O dia que meu avô soube que eu tinha aceitado Jesus, eu nunca esqueço desse dia. Minha campainha tocou 6h30 da manhã, eu acho. A Juliana levantou, abriu a janela e falou assim, vou estar aqui. E eu cheguei lá no portão, tem um portão que separa as duas áreas, e depois o portão da rua. Eu abri o portãozinho, estava pendurado na grade e falou assim, agora a promessa se cumpriu. Aleluia! Oh, glória a Deus! E quando abriu o portão, ele me abraçou, me deu um beijo na cabeça e falou assim, Senhor, obrigado por ter me sustentado até esse dia. Digo que meu avô me viu em cima do púlpito. Primeira vez, dividindo o culto com ele, ele chorou o tempo inteiro, de alegria. Eu lembro que o pastor da igreja falou assim, vamos dar uma oportunidade para o pastor Américo dar uma saudação. Ele falou assim, não, hoje eu vim cá só para ouvir meu neto. Eu estava tremendo tanto que eu estava com medo de pegar no microfone e dar choque. Minha mãe lembra, era um dia de frio, muito frio aqui em Goiânia, eu
estava suadinho, as irmãs que estavam do lado, todo mundo de cachecol no pescoço. Eu acho que teve uma delas que até falou assim: será que esse irmão está passando mal? Está suando demais, de nervoso, que era a primeira vez que eu ia pôr a mão no microfone. Mas eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida e que aquele plano ia se cumprir. Irmãos, essa parte da minha vida com drogas, eu tive altos e baixos. Eu tentava deixar e não conseguia, tentava deixar e não conseguia. Terminei, enquanto namorava mais a Juliana, terminamos e voltamos umas 3 vezes. Quando a gente foi morar junto, da mesma forma. E chegou uma época que, essa época de Manaus, que a gente estava separado, quando eu apanhei da polícia lá, eu vi que alguma coisa tinha que mudar na minha vida. 1 mês e meio depois desse negócio da polícia, tentaram me assaltar, chegando em Redenção no Pará, atiraram no caminhão. Eu parei no posto da polícia, contei o que tinha acontecido, eles nem deram moral. E passado mais 1 mês e meio, tentaram me assaltar de novo em Caruaru, no Nordeste. Esse dia os caras entrou com um carro na frente, eu acidentei eles, né, porque eu estava de caminhão, eles um carro pequeno, eu quase passei por cima deles. E eu contei para minha mãe, naquele dia eu decidi parar. Eu falei: tem alguma coisa errada, eu não posso mais ficar aqui. Eu senti que tinha que mudar. Minha irmã me deu uma oportunidade na empresa deles, eu abandonei os caminhões, eu comecei a trabalhar aqui em Goiânia e voltei com a Juliana. Eu dei uma diminuída no uso de droga, mas eu não conseguia deixar. E mentindo para a Juliana, mentindo para todo mundo, mentindo para mim mesmo, que é o pior de tudo. Eles achando, né, durante 1 ano mais ou menos, a Juliana achando que eu estava sem usar droga. Um dia ela chega de viagem, mas minha mãe me pega dentro do apartamento fumando maconha. Aquele dia a vida da Juliana, na hora ali, né, acho que ela pensou: não, isso é o fim. Só que sempre que a minha esposa tentava me deixar, o Senhor levava ela na igreja, ou levava alguém até ela, fazia ela participar de algum tipo de reunião. O Senhor sempre levantou um vaso e falava: esse é o seu escolhido, persevere, tenha fé, vocês são um propósito meu desde o ventre. E isso fazia com que ela voltava, porque mesmo antes dela ser crente, ela teve temor e obediência. E ela sempre voltava e falava isso para mim. Eu usava dessa situação ainda para ficar, né, de boa, falar: não, então beleza, vamos seguir. De repente estava eu de novo. Vem as nossas filhas. Na gravidez das nossas filhas, ela achou maconha dentro do carro. Estava indo comprar o bebê conforto delas. E eu vacilei lá com cigarro de maconha, a Juliana acha, fica entristecida. E a mesma situação, eu prometo que estava. Quando as meninas nascem, estava pequenininha, a gente estava numa situação insustentável. Pra vocês terem uma noção, nós ficamos mais de 1 ano sem falar um com o outro dentro de uma casa. Nós morávamos num sobrado, era grande o sobrado, 250 metros de construção. Então a gente podia ficar 1 mês sem olhar um na cara do outro, falava pelo WhatsApp, acabou isso. E eu mandava mensagem: está lá em cima do balão. Essa foi a nossa vida por mais de 1 ano. Tinha um quarto separado onde era o meu ateliê, e eu ficava lá dentro o tempo inteiro trabalhando. O dia que estava na minha teia de começar a usar droga, meio-dia eu começava a trabalhar me drogando, não fazia diferença para mim. Mas aquilo eu já tinha a consciência que eu precisava de mudar, apesar de não conseguir. Eu não sabia onde buscar força. Eu cansei de ver amigos meus, amigos até de infância de Edé, que passou por clínica de internação e não adiantava. Conhecidos e amigos meus que estão presos, outros que foram presos foram mortos lá dentro, e outros que nem chegaram a ser presos, morreram de overdose, outros mataram. E eu pensava que a minha situação ia ser uma dessas. Essas eram as opções que eu tinha na minha cabeça. Eu olhava minhas crianças pequenas, deitadas na cama, e não foi só uma vez que passou pela minha cabeça que eu não veria elas crescerem. Eu achava que eu não tinha opção. Como eu contei aqui no primeiro dia, e eu sinto a necessidade de repetir, num desses dias eu usando droga e meu nariz começou a sangrar, e eu fui pro banheiro e vi aquela cena. Eu já tinha visto aquilo outras vezes, mas aquele dia o Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido assim: não foi para isso que você veio ao mundo. Quando eu olhei no espelho e vi meu rosto todo sujo de sangue, parecendo que eu tinha
tomado um tiro, uma facada. E eu olhei naquilo ali e vi que aquilo era por conta, eu optei aquilo, eu escolhi aquilo para mim. Naquele dia eu comecei a pensar assim, geralmente a nossa vida é um ciclo. Meu pai era um homem de bebida, e eu fui um homem de bebida e de droga, e o que seria das minhas filhas? Como eu ia agir quando elas começassem a namorar e chegasse alguém e eu visse que esse cara tinha algum tipo de envolvimento com droga e fosse falar com elas? Elas não podiam falar para mim assim, quem é você para falar alguma coisa? Eu tinha que engolir calado. E quando eu pensei isso, já me pensei em seguida assim, mas eu nem vou ver elas crescer. Com certeza eu não vou durar até a idade de namoro. E eu saí na sacada e olhei para a lua, era um dia de lua, uma noite de lua clara, e acendi um cigarro. E eu lembro que eu lembrei do meu avô falando de Deus, que Deus curava, que Deus abria o mar, que foi uns 5 minutos de pensamento assim, me veio todas as histórias de milagres que meu avô já tinha me contado. E eu lembro que eu pensei, se Deus existisse realmente, eu sei que Ele poderia me tirar disso. Como eu disse aqui naquela outro dia, a minha família estava levantando um clamor para a minha salvação. Minha mãe estava unida com a irmã, mas a minha irmã fazendo uma campanha para a minha mudança de vida. E o mais lindo de tudo é que o Senhor estava ouvindo e decidiu trabalhar naquele dia. Aleluia! Aqueles pensamentos que me veio à cabeça ali já foi o Espírito Santo de Deus respondendo as orações da minha mãe e da minha irmã. O Senhor usa uma irmã para falar comigo na segunda-feira, quando aquela... Irmãos, eu falo para vocês aqui, o povo da Deus e Amores é diferenciado para falar com a gente. Ali quando vem para dar recado, eles vêm. Se aquela irmã fosse uma irmã de desistir fácil da luta, Deus ia ter que levantar outro vaso, porque a obra ia se cumprir. Mas ela não. Quando ela me liga, eu já... Deus me manda te falar. Eu estava orando para você essa noite, eu pensei, minha mãe foi falar da minha vida nessa crente, ela vai enchendo meu saco agora a vida inteira. Já vou cortar ela logo, porque meu avô, de vez em quando na casa do meu avô, comentava, e os irmãos viravam me ligar, passar mensagem, então toda vez que eu chegava lá, vinha pregar para mim, eu pensei que a situação era outra dessa, e na verdade não era. Na verdade foi o dia que Deus escolheu para me mudar. Foi o dia que Deus escolheu para tirar as escamas dos meus olhos. Irmãos, eu nunca senti nada tão forte quanto eu ouvi aquela mulher falar pela segunda vez que ela me ligou assim: Deus manda te falar que ouviu o seu questionamento na madrugada, colheu a lágrima que caiu do seu rosto e manda te falar que nunca mais você vai colocar esse pó do Satanás no seu nariz. Ninguém sabia daquela situação, a não ser eu, Deus e a irmã da Deus e Amor. Ninguém sabia. A minha vontade na hora era de cair em prantos, mas eu estava cheio de pessoas perto de mim, eu não conseguia chorar perto deles, mas eu saí da sacada e ela começou a orar comigo pelo telefone e eu comecei a chorar. Eu queria aceitar Jesus naquela hora para ela. Para ela eu não conseguia aceitar, mas no meu coração eu já aceitei. Ela foi orar lá em casa à tarde, marcou de chegar lá às 5h30 da tarde. A cada hora que eu olhava no relógio, tinha passado 30 minutos, minha barriga dava uma piruleta de nervoso, de ansiedade, de medo e de vontade que chegasse logo aquela hora. E toda hora que eu ia na sacada, eu olhava para as nuvens e falava: gente, mas Deus existe. Parece que eu sentia o cheiro de Deus. Aleluia! Aquela palavra não saía do meu ouvido, aquele som dela falando assim: Deus manda te falar que ouviu o seu questionamento e colheu a lágrima que rolou do seu rosto. Aquela parte que colheu a lágrima que rolou do seu rosto não saía dos meus ouvidos. E o Senhor já começou naquele dia a mexer com meus pensamentos ali, me lembrando. E eu pensava assim: então um dia que eu passei mal, Deus estava lá. O dia que eu subi o morro, às vezes que eu subi o morro e desci, Deus estava lá. Pra vocês terem uma noção, teve um dia que eu cheguei em Campinas, São Paulo, um frio de doer os ossos.
5 horas da manhã eu cheguei, estava com 7 noites sem dormir. Dia de Campinas, desci com a camisa cavada, o guarda veio, o vigilante falou assim: o motor não pode, eles não falam motorista, falam motor. Ô motor, você não pode ir de camisa cavada lá não. Você está com frio? Não, eu falei: tô não. Eu estava pingando suor. E ele olhou para mim e falou assim: você não está bem não, você está transpirando. Eu falei: lá em Goiás é muito quente. Fui lá, vesti uma camiseta, levei a nota lá na portaria e voltei. Eu lembro que eu olhei no relógio, era 5 e pouco, 5 e meia, quase 6 horas, e eu liguei a televisão do caminhão, acendi um cigarro. Quando eu fui acordar, o cigarro tinha caído na minha mão, tinha queimado a cama do caminhão, um pedaço assim, do tamanho assim, tinha queimado. Poderia ter incendiado o caminhão, já teve matado, queimado, não queimou. Tinha o meu desenho no lençol de suor. E eu levantei com o corpo todo doendo, meus músculos, meus nervos, até meus dedos estavam doendo quando eu fazia assim. Me deu um começo de overdose, no mínimo, foi um começo ali, que eu travei, alguma coisa, né, não foi bem comigo. Quando eu olhei no relógio, era quase 3 da tarde. Eu desmaiei e eu fui descer da cabine e caí, de fraqueza, desfaleci. Aí eles me pegaram e me levaram para o ambulatório lá, a enfermeira me aplicou não sei o que na veia, acho que glicose, me levantou. Aquele dia eu comecei a... Aí nesse dia, eu lembrei desse dia na hora. Foi como se Deus falasse para mim: aquele dia era sua morte. Era um dos dias que o Satanás escolheu para te levar, e eu te salvei. À noite, à tarde, chega a irmã lá em casa, como eu disse aquele dia, com a Bíblia toda folheada, daquelas pessoas que leem. Bíblia parece da época de Noé, toda antiga, capona de couro descascada. Olhou para mim e falou: você é um homem que não acredita em Deus, né? Eu falei: eu não acreditava não, mas agora eu acredito. Entrou essa mulher, hoje ela é pastora, mas o marido dela está dirigindo a igreja. Entrou ela e o esposo dela e sentou comigo, mais a minha esposa. A respiração da Juliana do meu lado estava me incomodando. O tanto que o clima estava... E essa mulher começou a conversar com a gente ali, e o Senhor foi usando aquela irmã, mas o marido dela, para trazer umas palavras de conforto para a nossa vida. O Senhor veio trazendo para a nossa vida uma situação, veio expondo, né, as situações da nossa vida ali, e de repente essa mulher levantou, e o Senhor começou a usar ela, e essa mulher começou a falar comigo, o Senhor através dela começou a falar comigo, e veio falando coisas que só eu sabia, coisas que só eu sentia, aflições que só eu tinha passado. Nunca esqueço de uma das frases que o Senhor falou. Uma vez eu estava chegando em Araguaína, noite clarinha, madrugada, só eu na pista, e eu lembro que eu estava cheirando cocaína, dirigindo e cheirando, não parava nem para cheirar, e parece que uma voz falou no meu ouvido assim: ó, não faz isso, não foi para isso que você veio. Tanto que o pensamento foi forte. E me lembro que eu pensei assim: será que é Deus que faz esses pensamentos em mim? Aí de repente, isso é coisa da sua cabeça. E eu levantei um questionamento, parei o caminhão na beira da pista, disse, fui para o meio da pista e falei assim: se Deus ou o diabo existe, eu quero ver alguma coisa aqui agora. Tem gente que fala que vê as coisas, eu quero ver, ouvir, sentir, e eu falando em voz alta. Ficamos 5 minutos, falei: o povo é fraco, isso não existe. Entrei no caminhão e fui embora. Nunca mais lembrei disso. Nesse dia eu lembrei. O Senhor usou a irmã e falou assim: lembra do dia que tu me questionaste a minha presença? Você não viu nada porque eu já estava contigo. Aonde tem a luz, a treva não chega. O Satanás só manifesta onde eu permito. Eu me vi. Na hora que o Senhor estava falando isso, eu me vi no meio da pista, eu senti até o cheiro do capim molhado. Aqui para mim foi uma mudança de vida muito grande quando aquela irmã falou comigo naquele dia. A Juliana, quando eu abri os olhos, estava com uma cor diferente. A voz dela era doce. E naquela hora eu sentia vontade de abraçar a Juliana e pedir perdão por tudo que eu tinha feito. A obra do Senhor na nossa vida é muito grande, meus irmãos. Maravilha. E nunca desista de interceder por alguém na sua família, nem por você mesmo. A Bíblia nos ensina que a fé é um dom do Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo de Deus, ele age em quem dá legalidade para ele. Naquele dia, eu dei legalidade para o Espírito Santo de Deus agir na minha vida e ele começou a agir. Nós começamos uma campanha lá em casa e foi a última vez que eu usei cocaína, foi nesse sábado que o meu nariz sangrou. Eu não tive mais vontade de usar cocaína. E todos os dias que eu ia acender um cigarro de maconha, eu lembrava e sabia que Deus estava me olhando. E eu sentia vergonha daquilo e não conseguia deixar. E comecei a não falar mais com Deus, porque naquele tempo eu não falava que eu orava, eu falava que eu falava com Deus por não saber orar, mas eu já orava. E um dia, do nada, né, assim, não do nada, o Senhor levou uma pesquisa no YouTube, um cantor famoso da minha época de juventude, que tinha uma banda de rock, que eu usei muita droga, ouvi nas músicas dele, o Rodolfo Abrantes. Eu achei que aquele cara estava até morto. De repente, Rodolfo, não sei o que, ex-vocalista do Raimundos. Eu falei, esse cara está vivo? Irmã, e crente mesmo. Quando eu cliquei no vídeo, ele falou que o som da voz dele era doce, igual a voz da Juliana naquele dia. E o Senhor usou aquele testemunho dele para me fazer chegar mais perto de Deus. Porque quando eu vi aquele cara tatuado, com o cabelo moicano, mas eu vi o Espírito Santo de Deus na vida dele, eu falei, eu quero ter o que esse homem tem. E uma das coisas que ele falou, que o testemunho dele é bem parecido com o meu, foi que ele acendia um cigarro de maconha, tinha vergonha de Deus e ficava uma semana sem falar com Deus. E de repente ele não aguentava e começava a falar com Deus, mas a vontade de fumar maconha era maior do que a vontade, era a força de fumar maconha que ele precisava de deixar e não conseguia. E ele ficou nesse processo, fumava e afastava, fumava e afastava. Um dia ele ouviu a voz de Deus assim, ó, continua, que quem vai te libertar sou eu. E ele disse que passou a fumar, ele não fumava maconha com a Bíblia aberta porque tinha vergonha, mas ele fumava e abria e começava a ler. E um dia eu falei assim, eu vou ler a Bíblia toda. Ele voltou, não vou deixar. Se aconteceu com ele, vai acontecer comigo. E todos os dias que eu acendi um cigarro de maconha, eu falava, Senhor, quando eu não queria, o Senhor me quis, agora eu quero. Me liberta. Sozinho eu não vou conseguir. Minha mãe, o Senhor usa muito ela, né? E um dia eu aflito lá em casa com vergonha, porque o Satanás ele acusa a gente o tempo inteiro. Acho que adianta você ler a Bíblia, eu sou maconheiro. Eu não consegui aquela vez, mas eu ainda vou conseguir. Um dia minha mãe chegou lá em casa, eu estava muito angustiado, nós fomos orar. O Senhor usou ela e falou assim, quem vai te limpar vai ser eu. Eu vejo o seu querer, mas tudo tem a hora. Abre a minha palavra. Quando eu abri, saiu lá em Eclesiastes. Há tempos de colher, de plantar, há tempos de chorar, de sorrir. Mas eu não conformava com aquilo. Eu falava, Senhor, o meu tempo é agora, tira. Já tem muito tempo. De repente, chegou a Juliana e falou assim, ó, no dia de sexta-feira, o chinelo da Catarina arrebentou. Eu falei, segunda-feira eu comprou. Quando eu olhei no cesto, do lado da minha mesinha de trabalho, com a carteira de cálculo, que eu tinha fumado em 2 dias. Eu falei assim, peraí, meu cigarro eu compro antes dele acabar. Sandália da minha filha, eu tenho que esperar segunda-feira para comprar. Eu vou lá comprar agora e nunca mais eu coloco o cigarro na minha boca, em nome de Jesus. 2 carteiras de cálculo lacradas em cima da minha mesa, elas ficaram lá depois de 2 meses. Eu não sei se eu joguei fora ou dei para alguém. Mas o Senhor me tirou o cigarro. Eu comecei a fumar com 12 anos. Tá aí o fato que não lembra de me ver na rua sem um cigarro na boca. E eu parei de fumar. Só faltava a cerveja do final de semana e a maconha. Um dia numa festa de final de ano, da minha família, um primo meu que estava frequentando um banda,
A gente foi beber uma cerveja, ele pegou e falei, que é isso? Ele falou, meu santo está aqui comigo. Eu falei, você tá doido, rapaz, não faz isso não. Que santo? Ele falou assim, não, Zé Pelinha anda comigo. Eu falei, meu Deus, você manda ele embora. Ele falou, não, ele tá junto. E eu comecei a beber cerveja com ele e não tirava aquilo da minha cabeça. E estava mesmo, porque eu embebedei. Já bebi 7 dias sem parar e não fiquei daquele jeito. Eu embebedei numa situação e me senti tão envergonhado da minha mãe, da Juliana, de todo mundo. Nós viemos embora de Indiara, a Juliana veio dirigindo e eu não aguentava olhar no rosto dela de vergonha e pensar, gente, o que eu fiz na minha vida? Eu estou indo para a igreja, estava fazendo um discipulado já. Para que eu fiz isso? Mas uma coisa que eu sempre tive foi um pensamento de que antes de eu querer, ele me quis. Antes de eu nem querer, de eu nem saber, nem acreditar que ele existia, ele me quis, ele me amou. Dentro do carro de lá para cá, eu falei assim, Senhor, eu acredito no plano que o Senhor tem na minha vida. E a partir de hoje o Senhor vai me dar força. Eu nunca mais vou colocar uma bebida de álcool na minha boca. Amém. Eu quero ser diferente. Cheguei na Juliana e falei com ela, falei assim, eu estou com vergonha de você, da minha mãe, de todo mundo. Mas sabe de uma coisa? Nunca mais você vai me ver colocar uma gota de álcool na boca. Se eu tiver que pegar uma gota de álcool para sarar uma doença, eu vou morrer com ela. E nunca mais bebi. Mas eu não conseguia deixar da maconha. Já não fumava toda hora no dia, mas cedo eu fumava um cigarro e antes de dormir outro. Um dia eu ouvindo a rádio vinha, cedo, indo correr no parque. O pastor Luiz lá é um homem de Deus, viu? Que ele, o Senhor usou ele para falar uma frase que mudou a minha vida totalmente. Tudo que pedires em meu nome ao Pai, Ele fará. Tem pecados na nossa vida que acaba se tornando corriqueiro, a gente até acha que não é mais pecado. E quem é separado tem que ser diferente. O povo de Deus, ele é separado, você tem que ser diferente. Se você não der conta de abandonar uma prática, abra seu coração para Deus trabalhar que você vai conseguir. Aleluia. No outro dia, quando eu levantei cedo, que eu peguei, eu nem fumava mais cigarro, eu fumava no bong, um cachimbo americano, você põe a água ou uísque dentro e tal. Quando eu peguei esse cachimbo lá, eu falei, vem cá, um pé de manga. Eu ajoelhei lá às 5h30 da manhã, eu falei, Senhor, eu estou me posicionando de uma maneira diferente hoje diante de Ti. Eu estou pedindo em nome de Jesus, tira esse vício que me consome. Eu estou pedindo em nome de Jesus, me dê condição de fazer a Sua obra. E se no meu coração essas palavras não for verdadeiras, faça o que seja, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eu quero ser transformado totalmente, porque eu sei que o seu milagre não é pela metade. E comecei a chorar e sentir a presença de Deus. E quando eu levantei dali, eu falei, eu vou só acabar esse aqui. E o Espírito Santo de Deus falou assim, chega, é agora. Aleluia. Eu fui lá, peguei aquela maconha que eu tinha. Quem conhece de droga sabe o que eu vou falar. Eu só fumava maconha hidropônica. Hoje deve estar uns 100, 150 reais o grama, talvez, que naquela época era 80. Fui lá e peguei uns 50 gramas que eu tinha e joguei fora no lixo lá de casa. Com um bombe, com um isqueiro, os apetrechos que eu tinha, colhi, joguei lá no lixo lá de casa. Aleluia! E fui pro parque. 9h30 da noite eu deitei com a Juliana na cama e fiz assim pra ele. Peraí, eu não lembrei da maconha hoje? Em 28 anos de cigarro de maconha na minha vida, sempre eu joguei fora, mas ficava o tempo inteiro na minha mente fermentando. Hoje eu passei o dia todo, foi o primeiro dia da minha vida
falei: Senhor, obrigado por esse dia de libertação. Levantei no outro dia cedo, fui para o parque, corri, voltei. No outro dia acordei e falei: peraí, um dia todinho sem lembrar da maconha? Será que eu estou liberto? Quando eu estou indo para o parque, vem um rapaz fumando e passa com um cigarro de maconha perto de mim. O cheiro da maconha me deu ânsia de vômito na hora. Quando eu comecei a sentir aquela náusea, eu ouvi a voz de Deus. A primeira vez na minha vida, uma voz falou no meu ouvido: você está liberto. Eu soltei as algemas, os grilhões caíram. Aquele dia eu chorei na presença do Senhor ali naquele parque. Passou uma senhora e falou: está tudo bem com você, meu jovem? Eu falei assim: está maravilhoso, Deus é na minha vida. E ela saiu e falou: glória a Deus. Era crente a senhorinha, e saiu. E desde então nunca mais eu tive contato com vício. Todas as vezes que a minha esposa está comigo, ela vê, passa alguém com um cigarro de maconha perto de mim, me dá ânsia de vômito na hora. Meus irmãos, não há nada impossível para Deus. Deus vem transformando a minha vida a cada dia. Amém. Vem me fazendo um vaso novo. Amém. Vem me fortalecendo na presença do Senhor a cada dia. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. E o processo do Senhor nem sempre é fácil. Mas se você tiver fé e perseverar, Ele vai te dar força para te sustentar. Amém? No outro dia eu sei que eu vou voltar aqui com mais tempo. Vou contar os milagres que Deus tem feito na minha vida. Porque eu tenho vivido de milagres desde o dia que aquela irmã esteve na minha casa.